Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria estar compartilhando aqui com vocês desse livro aqui do Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, né? Uma obra-prima aqui do autor, tá bom? Um livro aí que teve seus escritos aí em 1940, tá bom? O C.S. Lewis, para quem não conhece, é aquele autor, né, que é o criador também das Crônicas de Nárnia. Eu acho que muita gente talvez o conheça, né, pelo filme ou pelo livro. E eu tive contato com o autor primeiramente através do filme, depois com os livros, né? E só então conheci esse livro do autor, né? O C.S. Lewis aí, ele era um grande intelectual do século XX, né? Ele morreu ali em 1963, escrevendo aí mais de 30 livros. E um desses livros é essa obra-prima dele, né? Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, né? É um livro assim, uma obra-prima, um excelente livro, tá bom? E ele dedica esse livro a um amigo, né? Logo nas primeiras folhas aqui você vê a dedicatória dele ao J.R.R. Tolkien, né? Então ele dedicou esse livro ao amigo Tolkien, que para quem também não sabe, é o criador do Senhor dos Anéis, né? Eles eram amigos. E eu vou detalhar um pouco mais sobre esse livro, que é um livro assim muito bom, né? Eu vou soltar a vinheta do canal, eu volto falando um pouco mais sobre o livro. Volto já, pessoal. Então, pessoal, esse livro, né, ele foi transformado em livro literalmente em 1942, porque o C.S. Lewis, quando começou a escrever essas cartas que tem aqui, né, desse diabo para um aprendiz dele, que é o sobrinho aqui, é um diabo mais velho, que é tio de um diabinho mais novo, e eles ficam trocando correspondências aqui, né? Ele foi feito em formato livro em 1942, porque o C.S. Lewis, quando começou a escrever essas cartas, ele fazia isso num jornal, né? No The Guardian. Era uma espécie de coluna que ele tinha nesse jornal e ele escrevia essas cartas, né? E aí foi fazendo a carta 1, a carta 2, aqui a gente tem 31 cartas e no final tem um texto que é Mal Danado Propõe um Brinde, que é uma obra-prima, né? Que no final, que é a parte 2 do livro, né? Então acabou que o pessoal compilou e transformou em livro aí, né? Se você ler um pouquinho da biografia, tanto do Tolkien ou do Lewis, né? O Lewis mesmo disse que não tinha aquele sentimento muito bom escrevendo essas cartas, porque ele tinha sempre que ficar nesse exercício de se colocar na mente do diabo e pensar como é que poderia corromper uma alma humana. Então ele disse que chegou a um certo ponto que isso era muito cansativo, né? Só que o pessoal insistia, não, escreve mais sobre isso, sobre esse tema, né? Sobre tentação, demônio. E aí ele foi até finalizar essas 31 cartas. O Tolkien também não foi aquele cara que adorou também um livro, porque quando você vai ler o livro, o livro vai te ensinar aqui bons princípios ou morais através do contraditório, né? Do mau exemplo. O que a gente tem aqui é isso, é o mal danado, escrevendo, que é uma espécie de demônio velho, escrevendo para um demônio mais novo, que é sobrinho dele. Ele chama esse sobrinho de Vermelindo. E independente da situação e do ambiente, vai aparecer outros demônios amigos aí desse conjunto de demônios. Por exemplo, vai aparecer o Viltrapassa, que vai influenciar na amizade desse cristão que eles estão querendo corromper. Vai ter o Remeleca, vai aparecer também o Maldiposo, que é um demônio que entra ali em ação quando vai tentar destruir a relação do personagem aqui que é cristão com a mãe, através dos afazeres diários. Então, o personagem principal aqui é isso, é o mal danado, né? Escrevendo aí pro Vermelindo, e ele fica dando sugestões, né, e artimanhas para tentar ganhar a alma desse recém-convertido cristão, né? Então, quando você vai ler o livro, você tem que ler nessa ótica, porque quando você está lendo, ele fala inimigo, você pode pensar que é o inimigo diabo, mas não, como é o diabo tratando com outro diabinho, então quando ele fala inimigo, ele está falando de Deus. Então,
Depois você se ambienta no primeiro e segundo capítulo, né, nessa ótica reversa, de quando ele está falando, olha, o paciente, quem é o paciente? É a pessoa que ele está tentando, é o tentador, né, o tentado, desculpa, é o tentado. Quando ele fala, olha, o inimigo, então ele está se referindo a Deus. Então o C.S. Lewis é fantástico, ele pega essas cartas, e como foi compilado aqui nesse livro, vira uma ficção, né, que a gente chama assim, usando de muita ironia e sátira, para ensinar o cristão a como fazer não usando essas artimanhas do inimigo. Ele fica jogando essas contraposições, né, e argumentações contrárias para ensinar algo relevante. Então o livro é isso, é um livro belíssimo, essa edição da Thomas Nelson Brasil, que ele chama de edição especial, né? Ela vem em capa dura. Nessas partes aqui, ó, você vê até um alto relevo. Vou mostrar aqui a lombada, para o pessoal que gosta de ver lombada. Ó, ela vem com essa folhas também pintada, né? Uma gramatura aqui, esse papel um pouco amareladinho, para dar um conforto muito bom à leitura. Sim, uma edição realmente de luxo, né? E a Thomas Nelson Brasil tem lançado várias outras obras do C.S. Lewis, né? Minha coleção aqui nesse cubo aí, pessoal, ó, né? Do meio aqui, ó, tá cheio dessas obras. Eu já andei lendo algumas. Provavelmente eu vou criar uma playlist aqui no canal do C.S. Lewis, que eu tenho intenção de falar de outras obras que eu já andei lendo: O Cristianismo Puro e Simples, Cartas a Malcolm, Abolição do Homem e outras ficções dele, né? E aí, dentre essas aí, peço aí nos comentários, né? Sei lá, próximo vídeo seria interessante fazer o Cristianismo Puro e Simples ou Cartas a Malcolm, que é um livro que trata só sobre a oração, o Cristianismo Puro e Simples, que trata sobre conversão, sobre os primeiros passos na fé. Deixem aí nos comentários o que vocês desejam, caso vocês gostem, tá bom? E aqui o livro tem uma frase. Eu taguei esse livro, tá? E botei uns post-it de forma diferente. Tem uns que eu coloquei assim. Teve outros que eu coloquei mesmo dentro da folha aqui, assim, do livro. Fiz algumas anotações, fora muitos riscos e anotações. Porque, num primeiro momento, talvez você tenha uma dificuldade, para o leitor aí que não é muito habitual. Dependendo do capítulo, né? O C.S. Lewis ou o Tolkien, eles têm esse poder. Eles têm uma leitura muito peculiar e particular. Então, dependendo do capítulo da carta aqui, você vai ter que ler 3, 4 vezes para extrair o máximo que o autor está querendo te passar, né? Então é aquela leitura que você tem que fazer saboreando, com calma, estudando, para você pegar as pérolas que tem aqui, tá bom? Tem uma frase aqui que eu acho que resume muito bem o que ele vai fazer nessa busca para tentar ganhar essa alma humana, né? Porque as artimanhas que eles usam são bem assim, tem um pouco de leveza, né, nesse sentido, se é que eu posso dizer assim, né? Que ele coloca aqui na página 73, ó. A estrada mais segura para o inferno ela é gradativa. A ladeira é suave, o solo é macio, sem curvas acentuadas, sem marcos e sem postes indicadores. Porque a gente vê aqui, né? Aqui fica o maldanado, trocando cartas com o Vermelhinho, que é o sobrinho dele, só que você não vê as cartas do Vermelhinho. Você vê geralmente as cartas do Maldonado, e em algum momento ele está tratando das cartas com o sobrinho dele. Então aparece aqui diversos temas, né? O primeiro que o livro já coloca, já no comecinho do livro aqui, que ele chama de 2 erros, né? Que são igualmente graves. Eu vou ler aqui, está na página 15, ele fala assim, né? Que são erros igualmente graves, mas diametralmente opostos quanto aos demônios, né? Nessa temática. Ele fala assim, ó, o primeiro é não acreditar na existência deles. O outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e doentio por eles. Aí ele diz assim, ó, os demônios ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros e saudam um materialista ou um bruxo com o mesmo prazer. Então ele chama a atenção para esse tema. E o que a gente vai vendo aqui ao longo das cartas é isso, diversos temas. Por exemplo, a primeira carta ela é fantástica, porque ele vai tratar sobre como cultivar
uma vida de relativismo ou de um materialismo exacerbado na pessoa. De que maneira? Ele vai dizendo aqui pro jovem aprendiz, aqui pro demôniozinho aprendiz. Ele diz, olha, deixa esse homem aí, né, essa pessoa aqui, com uma dúvida de filosofias incompatíveis, né, dançando em sua vida. Onde ele diz assim, ó, que essas filosofias ficam rondando na cabeça da pessoa ao mesmo tempo e você bagunça o entendimento da pessoa. Ela não fica classificando essas doutrinas, as vãs filosofias, em verdadeiras ou falsas. Mas o cara fica divagando, dizendo que elas são acadêmicas, que elas são práticas, né? Elas são ultrapassadas ou contemporâneas, são convencionais ou expressoras ou opressoras. Então ele gera um cara materialista ou relativista na mais sutil e mais raso das concepções. E aí ele diz assim, ó, que não deve ser incentivado em momento algum o uso da razão ou da argumentação, né? Ele deixa isso aqui bem claro logo no começo, né? Que é muito perigoso, né? Deixar a pessoa tentando racionalizar, entender o mundo, as coisas, como funciona. Porque nessa busca dessa argumentação e na razão ele pode descobrir a verdade e se converter, né? E se desviar aí do caminho do mal, né? E ele diz isso, né? E outra coisa que ele coloca é isso, tentar manter o cara sempre num estado banal das coisas e afastar ele, como ele diz aqui, ó, não deixar que ele não use a ciência verdadeira como defesa do cristianismo, né? Ou seja, o conhecimento não tem que ser acessível, né? Deixar o cara longe do conhecimento, da ciência boa, que vai aproximar ele de Deus e não vai afastar, né? E deixar ele achar que sabe alguma coisa só através de informações fúteis, banais do dia a dia, onde ele fica achando que sabe de alguma coisa, né? E ele coloca até aqui, né? Ó, não tente usar a ciência, quero dizer, as ciências verdadeiras, como defesa contra o cristianismo. Elas vão positivamente encorajá-lo a pensar sobre as realidades que ele não pode tocar nem ver. Aí ele até bota assim, ó, tem havido perdas tristes entre os físicos modernos. Quando ele fala isso, é isso, né? Porque tem muito físico atualmente e também do passado que acreditavam muito na existência de Deus, né? Como Kepler, Newton e entre outros, né? Então é isso. Uma das artimanhas do inimigo aqui nessa carta é isso, né? Deixa o cara na superficialidade, né? Aí ele vai tocando aqui, à medida das cartas que você vai andando, são 31 cartas, na carta 2 ele se converte, vira um cristão, novo cristão. Então ele vai tentar desviar o cristão dentro do ambiente da igreja, que a pessoa entra ali no começo da fé, eles vão tentar enrolar aí a pessoa, para o cara veja os usos e costumes, né? Ele vai encontrar com pessoas que ele não quer na igreja, então eles vão querer desviar o cara da fé nesse sentido, dentro dessa coisa superficial das relações das pessoas dentro da igreja, daquelas possíveis incoerências onde a pessoa fica se achando que é o bambambam da fé, que merece a salvação, e os outros são pecadores, né? Aquela distração bem fútil da igreja. Você se incomodar porque o cara tá aqui do lado, dá um grito, porque o outro canta, mas canta desafinado, e etc, etc, né? Aí no outro ponto que ele coloca aqui, que é a carta 3 no caso, onde aparece até o mal de pouso, né? Outro demônio ajudando, que é um cara que vai infernizar a vida da mãe dele, que é uma senhora, é onde ele trata isso. Ele vai tentar infernizar, desviar o cara através da má relação cotidiana com a mãe, dentro de brigas, né? Corriqueiras com a mãe, discussões, onde ele distorce a mãe, não consegue orar por ela, vai se sentir um mau cristão. Ou seja, aquela parafernália do cotidiano, que às vezes entre família a gente fica muito, né? Discutindo entre irmão, entre pai e mãe. Então eles vão agir nesse ambiente caótico, onde há sempre uma irritabilidade, uma discussão agindo, né? É muito interessante essa carta. Na carta 4, ele vai dizer, ó, cara, mantenha aí a pessoa que ele quer ganhar a alma, o paciente, né? O demônio, ó. Mantenha um cara longe da oração verdadeira. Ele toca nesse ponto. Mantenha um cara longe da oração. Desvia a oração dele, né? Ele diz assim, ó. Pede pro cara desviar a oração
negligenciando a postura de oração, a vontade, né, a inteligência de orar de forma racional por aquele que está pedindo, né? Deixar o cara divagando no mundo das ideias quando está orando. E sempre fazer a seguinte coisa, trocar a ação pelo sentimento. Ah, eu quero fazer uma caridade, quero ter coragem, quero pedir perdão. Então não deixar o cara através da oração, isso torna ação, realidade, mas que ele fique divagando só no mundo dos sentimentos, né? Então eles querem destruir isso na oração, né? E ele sabe, ele até coloca aqui que isso pode ser um perigo imediato, mesmo eles fazendo isso, né? Porque Deus pode agir no momento da oração ali. Então ele vai passar por isso, né? Outra coisa que ele coloca aqui, né? Com relação a... Porque aqui, como foi escrito essas cartas no período da Segunda Guerra Mundial, eles querem usar também a guerra como o aprendiz, né? Como uma possível maneira de ganhar a alma dessa pessoa, porque a fé traz morte, tá? E dois sofrimento, aí o diabão, né? Mas prende, tenha cuidado, porque a guerra, apesar de ter seus males, a gente gostar muito, mas também suscita bons sentimentos nas pessoas, de heroísmo, de ter uma atitude a se dar a vida pelo outro, né? De ter uma causa verdadeira. Então tenha cuidado, a guerra não é 100% má não, ou boa não, tenha cuidado, a gente pode perder o camarada na guerra, né? Ou então se ele morrer de forma precoce. Então eles passam por esse tema, né? Da guerra. Quando ele vai andando aqui, vai passando pelo tema da política na igreja, né? E aí é bem forte isso aqui, né? Porque eles querem agir nessa coisa de estimular, né? Deturpar o fim da igreja e o evangelho como meio, né? Como sendo, tipo assim, o mundo é o fim e a fé é o meio. Então você mistura política com fé e religião. E aí você torna esse cara estimula o cara a ser estimula muito essa coisa do extremismo, quer seja pelo patriotismo ou pela... Ou seja, você torna um cara patriota ao extremo ou um pacifista ao extremo. E tudo isso batido com a religiosidade, né? Aí acontecem essas deformidades, né? Que a gente tem percebido ao longo da história, né? Então ele fala desse contexto, estimula esse tipo de contexto, né? E há um distúrbio, né? Um significado errado, que o cristianismo pode ser usado como uma ferramenta social. Então as pessoas misturam isso entre política, interesse próprio, egoísmo, ganância, poder, e aí você gera essas deformidades, né? Então eles vão atuar também nesse sentido, né? Ele fala também aqui numa das cartas, né? Que quando o cara não pode deixar de frequentar a igreja, ou não quer mais frequentar, tirar o cara dessa percepção da congregação e tornar ele um degustador de igreja, né? Que é aquele cara que chega em cada local, aí vê um erro, ou vê uma coisa que ele não concorda, ele fica pulando de igreja em igreja, não se estabelece em local algum e vira um degustador de igreja. Eu acho isso bem, bem forte aqui também que ele aborda. Aí ele vai abordar aqui essas tentações de diversos ângulos, através dos amigos desse cristão, amigos fúteis, né, que vão ser pessoas assim sem intelectualidade, bem rasas, bem superficiais, para tentar corromper o cara através das amizades, né. Outra coisa que ele coloca também aqui como tentação, né, nas cartas é tentar que a pessoa veja as coisas sempre naquele âmbito da rotina, né, massacrar com essa coisa do cara, eu sempre faço aquela mesma coisa. Eles vão atentar a pessoa nesse sentido também. Vai atentar também no excesso da vaidade, quando o cara já tem um certo caminho na fé e a pessoa acha que já está muito bem, que é a vaidade, né? Eu sou um bom cristão, conheço a Bíblia, a doutrina, as coisas. Então eles vão agir nessa falsa modéstia, nessa vaidade também. Ele vai falar um pouco de como influenciar isso na cultura, na música, das coisas que ele absorve, ele escuta, fala de cultura, de música. Vai incentivar o sentimento de posse, né? Isso é meu, aquilo é meu. Todo sentimento de posse vai ser encorajado por esses demônios, né?
o sentimento de, o tempo é meu, então você fica com aquela coisa, eu perdi o tempo é meu, fica com aquele sentimento de revolta. Vai incentivar o contexto do cara, do Jesus histórico, né? Você tem que ver Jesus só pelo âmbito, um cara histórico, não como um Deus ou santo, né? Então ele vai estimular, se o cara quer ir por esse caminho, deixa ele ir para o Jesus histórico. E por fim ele vai tentar aquelas tentações que são de cunho sexual, o cara casando de forma inadequada com uma pessoa que seja bem fútil, mas também todos esses planos eles se frustram, né? E é isso, ele vai jogando aqui nessas cartas diversas artimanhas, né? De como ganhar esse cristão. Na parte 2 do livro, que é Maldonado propõe um brinde, eu não vou nem me adeter a falar aqui, vou falar só por cima, mas talvez seja uma das coisas mais bonitas que eu já li na minha vida, assim, o ponto de vista do Lewis. E aí ele fala sobre cultura ocidental, ele vai falar um pouco da visão dele que ele entende que é comunismo, que é o que é democracia, como isso influencia na educação, que ele trata no outro livro dele, né, que é a Abolição do Homem. Então, o Maldonado propõe um brinde aí. Vocês estão comemorando, né, esse grupo de demônios e traçando rotas para adentrar na cultura ocidental, por conta da frustração ali do comunismo que houve, né, décadas passadas. Eles estão traçando rotas e celebrando aquilo. É uma coisa assim fenomenal. Essa parte 2 do livro, que é Maldonado propõe um brinde, tá bom? Eu vou ler aqui uma das coisas que eu mais gostei do livro, que trata sobre tempo, tá aqui na página 84. É uma das coisas que eu gostei muito do livro, mas ela é muito pertinente porque ela trata de tempo. E a gente vive numa sociedade muito corrida, a gente fica ansioso pensando no tempo, a gente vive o presente sem desfrutar do futuro, a gente vive o presente não desfrutando como a gente realmente deveria dele, né? E ele coloca assim, na carta 15, uma das minhas favoritas aqui. Ele coloca assim, o Maldonado vai colocando, os seres humanos vivem no tempo, mas o nosso inimigo, ou seja, Deus, o destinou à eternidade. Ele está usando já aqui, Ele está dizendo, o ser humano vive no tempo, mas Deus destinou eles à eternidade. E ele diz assim, o presente é o ponto em que o tempo toca a eternidade, né? Aí ele vai dizendo aqui, somente no presente lhes são oferecidos a liberdade e a realidade. Ou seja, o que o inimigo aqui, né, o Maldonado vai fazer é isso, é deixar a pessoa sempre com aquela visão, deixando o futuro no altar e o cara sempre preocupado porque vai vir e não vivendo o que tem aqui no presente, né? E ele vai dizendo, porque é o perigo disso, que diz, a gratidão olha para o passado e o amor para o presente, mas o medo, a avareza, a luxúria, a ambição tem olhos no que está por vir. Então é nisso que eles querem que o cara pense, no futuro, para gerar avareza, luxúria, ambição, deixar o cara ansioso. E aqui tem uma coisa muito, muito linda que a gente aplica no nosso dia a dia, para o âmbito do trabalho, e tudo que a gente pode fazer, né? Que ele fala aqui na página 86, a tarefa de planejar o trabalho de manhã é dever de hoje. Embora o seu material seja emprestado do futuro, o dever, com todos os deveres, está no presente, mas isso já seria buscar pelo em ovo. O inimigo não deseja que os homens entreguem o seu coração ao futuro, ou seja, o inimigo que está falando é Deus. Deus está dizendo, Deus não quer que os homens entreguem o seu coração ao futuro e depositem nele o seu tesouro. Mas nós queremos, o ideal dele é um homem que, tendo trabalhado, o ideal de Deus, né? O dia todo, para o bem da posteridade, se essa for a sua vocação, ou seja, para a família, para os filhos, em seguida esquece todo o assunto e confia ao céu, retornando imediatamente ao cultivo da paciência ou da gratidão exigida pelo momento que está enfrentando. Eu acho isso aqui um dos escritos aqui nesse livro mais lindos que tem. Porque é isso, né? Que a gente, eu acho que isso é muito investido nas nossas vidas, né? Corre do dia a dia, essa coisa da gente ficar muito ansioso com o futuro, desfocando, deformando o presente, sufocando, deixando a gente levar um trabalho de forma muito sufocante. E quando a gente tem levar o trabalho de forma mais leve, o dia a dia mais leve, né? Então é isso, pessoal. Eu acho que eu já falei demais no vídeo.
É uma obra-prima, é um dos meus autores favoritos. Deixo essa dica. É um livro que está sempre como os mais vendidos da Amazon. É um livro que é 20 e poucos reais, né? Fica aí essa dica para vocês. Carta de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, tá bom? Eu vou ficar por aqui, pessoal, até o próximo vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreve no canal. Deixa um joinha, compartilha, deixa um comentário. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.